Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar sobre o campo áurico? Você já ouviu falar sobre aura? Então, é a mesma coisa. Campo áurico e aura é a mesma coisa. É um campo energético que existe em volta de nós. Tudo à nossa volta é energia. Nós somos energia. A natureza é energia. A matéria também tem energia. Na matéria existe a energia condensada. E em volta de nós existe uma energia e que vibra conforme o nosso estado de espírito. Essa energia que tem em volta de nós se chama campo áurico. Não ainda visto pela ciência, pela sua frequência ser muito alta, mas visto por pessoas que têm clarividência, pessoas que são mais sensíveis a enxergar a aura, tanto que você já deve ter ouvido alguém falar, a aura fica azul, a aura fica vermelha, a aura está escura, porque existe essa paranormalidade e existem essas pessoas que têm esse dom de ver a cor da aura, do campo energético, desse campo de camadas que eu chamo em volta de nós, que é assim, tem aqui num desenho. Essas camadas são, eu costumo dizer que, para que a pessoa entenda melhor, eu chamo de camadas como se fosse uma cebola com cascas, as cascas da cebola. Se assim eu posso estar falando, né, para ter uma palavra aí menos técnica, né, um vocabulário menos técnico. Então, como se fosse camadas de cebola e que, vamos supor que quando eu fico muito triste, eu começo a alimentar uma dessas camadas. Por exemplo, a camada que se chama o corpo emocional. Então, em volta do meu corpo físico, existem outros corpos, essas camadas, que são chamadas de emocional, mental. E eu quero estar fazendo um vídeo falando sobre essas 7 camadas que nós temos, que formam o nosso campo áurico, a nossa aura. Por isso que, às vezes, identificado como uma aura escura, uma aura, como se aquela camada tivesse suja, poluída. Então, quando tratamos alguém energeticamente, limpamos aquela camada que está tóxica, aquela camada que está suja, que precisa ser limpa, porque ela está trancando os canais energéticos, trancando os chakras, porque tudo em nosso corpo precisa fluir, tanto essas camadas precisam estar limpas, quanto elas possam fluir nos nossos pontos de energia, para que a gente possa estar vibrando e levando o nosso estado de espírito, vibrando numa vibração de boa frequência, de alta, né, uma alta frequência, porque a frequência baixa é tudo aquilo que é medo, insegurança, vergonha, culpa, tudo isso é uma frequência ruim, é uma frequência baixa. Quando sentimos isso, quer dizer que uma das nossas camadas está afetada, ou a mental, ou a emocional, ou a espiritual, ou por pensamentos maus, ou por influência de alguém, ou por algum lugar que estamos visitando, frequentando, e aí acaba poluindo como se fosse carrapichos, pico-pico grudados na nossa aura, e precisamos limpar. Então, eu uso o cone hindu para fazer isso, existem outras terapias, existem muitas ferramentas que existem para limpar o campo áurico. Por isso que é importante você olhar para isso e saber que quando alguma coisa atingir o meu corpo físico, antes de atingir o meu corpo físico aqui, ele já atingiu o meu campo áurico, ele já atingiu um dos meus corpos sutis, já atingiu a minha aura. Eu gostaria muito que você entendesse isso. E eu quero conseguir explicar isso de uma maneira didática, para que você lembre que quando você começa a ouvir coisas que não te agradam, que você começa a frequentar lugares que não são legais, que você começa a absorver a energia daquele lugar, pessoas que só reclamam, um lugar onde a frequência vibratória ali te deixa com um estado de espírito para baixo, desanimado, mal-humorado. Entende? Então, isso tudo está sujando o teu campo energético. E se você não fizer uma limpeza, vai criar blocos energéticos que vão, de alguma maneira, sair para fora. Através de um câncer, através de um problema respiratório, através de uma doença nos teus órgãos vitais, tireoide, rim, coração, tá, gente? Então, tudo isso, essas doenças no físico,
elas acontecem primeiro nessas camadas. De alguma maneira, você alimentou essa camada e ela se poluiu, ou indo, ou ouvindo, ou sentindo, pensando. Tudo que eu penso, eu vibro, eu crio. Então, o pensar e o vibrar estão no invisível, estão nessas camadas. E criar é a matéria, é o físico. Então, cuida com o que você pensa, cuida com o que você ouve, cuida com o que você alimenta. Alimenta pensamentos tóxicos, alimenta medo, insegurança, culpa, raiva, ódio, mágoa, tudo isso está poluindo o teu campo energético, está poluindo a tua aura. Então isso vai fazer muito mal para você, vai se manifestar no físico, vai se materializar. Isso é o campo áurico, tá bom? Um beijo para vocês.